No vídeo de hoje do canal do Nicola, ótima notícia para o torcedor do Palmeiras sobre o futuro de Abel Ferreira no Allianz Parque. Bora contar também sobre Roger Guedes, que história é essa de que ele pode parar no Flamengo ou no Atlético Mineiro. Já no São Paulo há um plano definido, venda de pelo menos um dos 6 atletas mais cobiçados no mercado do futebol europeu. Vou te falar sobre quem são e quais as estratégias do tricolor. Bora completar o vídeo falando sobre João Pedro, atacante que pertence ao Watford. O time foi rebaixado para a segunda divisão inglesa e pode pintar no futebol brasileiro. Falo também a respeito de Leonardo. Será que o ex-diretor esportivo do PSG pode virar o novo homem-chefe do Flamengo? Para completar as últimas do mercado, além de uma série de novidades, você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000, com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esporte FMs, entre outros. Aqui a ideia é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração, para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa também as notificações, beleza? Curtiu o vídeo também, deixa like, que se ajuda bastante. Informação importante daqui a pouco a respeito de uma declaração de John Textor, o dono do Botafogo, prometendo reforços pesados em caso de uma condição específica. Antes, deixa eu só contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que costuma me dar maior sorte. E nessa quinta-feira, a Aposta Ganha reserva jogos da Libertadores da América. Vitória do Atlético Paranaense contra o Caracas paga R$1,20 para cada real apostado na vitória do Atlético. Já Boca e Deportivo Cali pagam R$1,44 para a vitória do time argentino, partida na Bombonera. Tem ainda Corinthians e Always Red, vitória alvinegra pagando R$1,03. Minha sugestão é que você faça uma aposta tripla, indo nas vitórias do Atlético, do Boca e do Corinthians, aumentando assim seus ganhos. Para se divertir na Aposta Ganha, bem simples, pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro por lá e começa a apostar, beleza? Bora para o tradicional giro de notícias e a primeira informação é justamente sobre o Corinthians, que vai enfrentar um Always Red totalmente desfalcado. Dos 11 titulares na partida de ida na Bolívia, somente 2 estão em São Paulo. Os outros 9 foram preservados por um confronto no Campeonato Nacional. O Always Red já não tem mais chance de classificação para a próxima fase da Libertadores. Quero contar também que Maurício Barbieri não corre risco de demissão no Red Bull Bragantino. Mesmo com a eliminação do time, o Red Bull ficou em quarto no seu grupo, não conseguiu nem passagem para a Sul-Americana. A diretoria do Red Bull já assegura que o Barbieri permanece no clube. Quando eu perguntei para um dirigente do Red Bull, a resposta foi chance zero de demissão. Bora falar também sobre os classificados na Libertadores e o dinheiro que eles já conquistaram. A participação na fase de grupos rende $3 milhões como prêmio. Esses $3 milhões hoje equivalem a pouco mais de R$14 milhões. A passagem para as oitavas de final assegura mais $1,050,000, ou mais ou menos R$5 milhões. Fazendo contas rápidas, estamos falando apenas com a premiação da Conmebol de R$19 milhões. Para fechar o giro de notícias, contar que Marcos Guilherme, atacante do Santos, está deixando a Vila Belmiro. Ele pertence ao Inter, está emprestado até 30 de junho, completamente fora dos planos de Fabian Bustos. Não joga há pouco mais de um mês, será devolvido ao Colorado e o Internacional vai precisar encontrar um lugar para encaixar o atacante, que até viveu seus bons momentos no São Paulo, no Atlético Paranaense, mas na Vila Belmiro não deixou tão boa impressão. Bora falar agora sobre o Botafogo, repercutindo uma entrevista bem legal de John Textor, novo dono do clube, a um canal chamado Fala Fogão. O John Textor foi claro a respeito do nível de reforços que ele pensa para o Botafogo daqui para frente. Dá uma olhada na frase, abre aspas. Se chegarmos em julho e o Botafogo estiver lá em cima, em um lugar alto da tabela, o tipo de jogador que vamos contratar pode ser diferente. Podemos falar, dane-se, vamos gastar e vamos para o título. É assim que verei em julho, fecha aspas. Declaração que causou enorme euforia no torcedor do Botafogo. Fogão, depois das 7 primeiras rodadas, segue na parte de cima da tabela. E a torcida agora é para que se mantenha. Assim, John Textor pode abrir os cofres e trazer mais do que apenas o Zahavi, que é hoje o principal nome entre os cotados para defender o Fogão. Zahavi, que é jogador israelense, está deixando o PSV a oferta do Botafogo de R$1,600,000 por mês, livres de impostos. Só para contar que nessa mesma entrevista que o John Textor concedeu no centro de treinamento do Crystal Palace,
ele falou que o maior objetivo de forma inicial era manter o clube na primeira divisão, mas diante do bom momento dos reforços e com o crescimento do trabalho do Luiz Castro, os caras já estão pensando bem mais alto. Bora falar agora sobre Leonardo no Flamengo, rumor que começou a partir da publicação do Diário do Fla. Você deve saber que o Leonardo, ex-jogador do Flamengo, do São Paulo, da seleção, entre outros, está deixando o PSG. Desde a renovação do contrato do Mbappé, deram carta branca ao atacante francês e uma das suas decisões foi de tirar o Leonardo como diretor técnico, ou diretor esportivo como queira. Dessa maneira, o Leonardo está desempregado e, de acordo com o Diário do Fla, o nome dele é cotado nas Alamedas da Gávea para assumir um papel importante dentro do departamento de futebol rubro-negro. Fui checar essa história e posso dizer que a chance é muito, mas muito pequena por todos os motivos. A começar pela situação do Leonardo, que mora na Europa desde 2002, ou seja, lá se vão 20 anos morando na Itália, na França, entre outros lugares. Não pensa, não cogita trabalhar no futebol brasileiro nem morar aqui, até porque a família está toda ambientada, entre outras coisas. Tem outro ponto que pesa extremamente desafavor ou de forma desfavorável. O Leonardo já afirmou que não trabalha em lugares que não são profissionais. E quando eu falo em profissionais, aquela história da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, de profissionalização no processo. Inclusive o Leonardo, tempos atrás, faz um tempinho, já em 2009, chegou a dizer o seguinte sobre o Flamengo, abre aspas: a forma como o Flamengo é administrado está completamente falida. Tem dívida, não tem crédito e não tem liderança. Tem que ser humilde. A minha proposta é vende o Flamengo. Assim vai ter uma gestão independente. É claro que eram outros tempos, hoje o Flamengo está muito mais perto da profissionalização e de se transformou num clube absolutamente saudável do ponto de vista financeiro, mas segue com métodos antigos e administrações baseadas na política. O Flamengo também não pensa na contratação do Leonardo, até porque Marcos Braz e Bruno Spindel entendem que conseguem tocar o departamento de futebol dessa maneira. Diria para você que Marcos Braz e Bruno Spindel formam hoje uma dupla desgastada, com muito mais erros do que acertos nos últimos tempos, o que justifica, ou para mim indicaria, a possibilidade de uma mudança. Não acho que ela vai acontecer, até porque o Marcos Braz politicamente ainda é bastante forte e útil para o presidente Rodolfo Landim. Bora falar agora sobre o São Paulo, quem pode ser vendido pelo tricolor nos próximos dias. Você sabe que a janela de transferências chega na metade do ano, entre os meses de julho e agosto, e o São Paulo vai precisar fazer negócios. O Carlos Belmonte, que é o diretor executivo de futebol, diretor de futebol do São Paulo, concedeu uma entrevista ao Sport TV nessa quarta-feira e deixou tudo bem claro. Ele citou 6 jogadores: Wellington, lateral esquerdo, Gabriel Sara, meio-campista, Igor Gomes, também meio-campista, Rodrigo Nestor, mesma posição, Diego Costa, zagueiro, e Pablo Maia, volante. Desses 6 atletas, o São Paulo vai precisar vender pelo menos um jogador, desde que a negociação gire na casa dos 10 milhões de euros. O Belmonte lembrou nessa entrevista que o São Paulo já conseguiu 44 milhões de reais com transferências de atletas nesse ano. Saíram Jean, Volpe, Tietê, Marquinhos, além do Tuta. Lembrou que o Antony deve ser vendido pelo Ajax nos próximos dias, garantindo pelo menos mais 40 ou 50 milhões de reais ao tricolor, e justificou a necessidade de mais 10 milhões de euros. Aí você deve estar pensando, Nicola, mas eu já ouvi uma conta parecida feita pelo Rogério Ceni depois do último jogo do São Paulo. Sim, o Belmonte deixou bem claro na entrevista ao Sport TV que o discurso do Rogério foi aquilo que ele ouviu dos dirigentes do São Paulo. Foram o Carlos Belmonte, o Rui Costa e o presidente Júlio Casares que decidiram, que optaram por vender apenas um atleta por 10 milhões de euros. O Rogério comprou esse discurso e acabou assumindo como se fosse dele esse papo. Em outro trecho da entrevista, o Belmonte chegou a dizer o seguinte, abre aspas: o São Paulo não é banco, é time de futebol. Se tivermos proposta de 10 milhões de euros pelo Wellington e pelo Rodrigo Nestor, vamos vender apenas um. Ele também falou que o São Paulo passa por momentos difíceis, mas não estamos leiloando atletas. É uma clara mensagem de que o São Paulo não vai se desfazer de seus principais jogadores a preço de banana. O tricolor precisa alcançar 142 milhões de reais com vendas de atletas para bater o orçamento, embora o próprio Rogério já tenha dito que foram vários os últimos anos em que o São Paulo não respeitou o tal orçamento. Você venderia quais jogadores? Quais são os menos importantes? O único que eu acho que não tem tanto valor de mercado para buscar esses 10 milhões de euros é o Igor Gomes, exatamente porque o contrato dele termina em março. Os clubes da Europa, sabendo disso, vão oferecer bem menos. Se o São Paulo não aceitar, o Igor pode assinar um pré-contrato em breve para se mudar para a Europa a partir de junho, não, a partir de março não, a partir de abril do ano que vem,
por qualquer cifra que não vai render nenhum centavo ao São Paulo. Bora falar agora sobre Roger Guedes. Situação bastante delicada no Corinthians, entrou em rota de colisão com o técnico Vitor Pereira. Dos últimos 5 jogos alvinegros, Roger Guedes ficou no banco em 3 e nem sequer entrou. Contra o Boca, contra o Deportivo Cali e também contra o São Paulo. O bico do Roger Guedes, que já é grande, se tornou ainda maior depois dessa sequência. E há quem imagine que o Corinthians vai precisar buscar alternativas para o Roger Guedes. A minha aposta é de que ele vai embora na metade do ano, para jogar no exterior de acordo com propostas que possam aparecer. De qualquer jeito, as especulações no Brasil já começaram. E tem torcedor do Atlético Mineiro imaginando que ele pode voltar ao Galo, até sugeriram uma troca do Roger Guedes pelo Vargas, troca descabida. O Vargas é bem mais velho do que o Roger Guedes e tem menos valor de mercado. O nome do Roger também foi especulado no Flamengo. É importante contar que antes de fechar com o Corinthians, Roger Guedes teve uma proposta maior do Flamengo. Isso quem me contou foi o próprio empresário dele, o Paulo Pitomber. Por proposta maior, entenda um salário maior. Roger optou por jogar no Corinthians porque tinha pessoas próximas dentro do elenco e tinha certeza que seria capaz de arrebentar com uma camisa alvinegra. No Flamengo a concorrência seria bem maior. Pois bem, antes de gravar o vídeo, eu entrei em contato com uma pessoa rubro-negra para saber se existe alguma possibilidade de o Roger Guedes ser contratado. Completamente descartada essa alternativa. Chegaram a especular uma troca do Marinho, isso foi torcedor quem especulou, do Marinho saindo do Flamengo para jogar no Corinthians e do Roger Guedes saindo do Corinthians para jogar no Flamengo. Esqueça qualquer chance a respeito disso. Já em relação a Roger Guedes no Atlético, eu nem perguntei para um dirigente do Galo sobre o Vargas, quis saber apenas do Roger Guedes. Vocês têm interesse? A resposta foi chance zero. O Corinthians que resolva os seus problemas, fecha aspas. Roger Guedes deve continuar jogando ou estando à disposição, pelo menos até que surja algum impasse maior. A tendência é que esse casamento entre Vitor Pereira e Roger Guedes se transforme num divórcio em pouco tempo. Quero fechar o vídeo com a notícia importante que envolve Abel Ferreira e o Palmeiras. Você já sabe que o Abel renovou seu contrato com o Verdão, novo vínculo só termina em dezembro de 2024, multa rescisória de 18 milhões de euros ou mais ou menos 92 milhões de reais. O salário do Abel é o maior do futebol brasileiro em toda a sua história, 2 milhões e 600 mil reais por mês, tudo baseado nas conquistas e no ótimo desempenho que o Palmeiras tem obtido desde sua chegada. Pois bem, boa notícia vem agora. No mês de julho, a esposa e as 2 filhas desembarcam no Brasil de forma definitiva. O ano escolar, o ano letivo das meninas se encerra agora no mês de junho. A partir daí elas começam a preparar a mudança. O Abel, inclusive, já não está mais morando no CT, na academia de futebol, já reservou para ele e para a família um apartamento, e é nesse apartamento que vão morar os 4 portugueses, o Abel, a esposa e as 2 filhas. O desembarque está previsto para o mês de julho. As meninas querem aproveitar o período de férias no Brasil para se matricularem e escolherem a melhor escola. A partir de agosto já estarão registradas, matriculadas em alguma escola na cidade de São Paulo. O que essa notícia representa para o Palmeiras? A confirmação de que o Abel nem cogita a possibilidade de voltar para a Europa ou treinar alguma seleção, como tem sido especulado nos últimos tempos. O Abel está completamente focado em permanecer no Palmeiras. Renovação de contrato já indicava isso e a chegada da família só complementa essa possibilidade, só ratifica essa decisão do Abel de permanecer no Palmeiras. Excelente notícia para o Verdão. O Abel hoje é o grande cabeça de todo o projeto Alviverde, não só no time principal, como também nas categorias de base. E você? O que achou da notícia? Usa o espaço para comentários, para opinar. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se vê um pouquinho mais tarde, a partir das 7, com o programa do Nicola. Beleza? Abraço, tchau!